Boa noite, galera. Aqui Bruno Pegoraro falando do canal Falando sobre Mergulho. Estou esperando aqui o Lula entrar para eu poder convidá-lo. Só um segundinho. Já vamos começar. Boa noite, Tati, Floriano, pessoal entrando aí. Michele, tudo bem aí, pessoal? Se tiver algum problema de áudio ou de vídeo, me avisa, ok? Então vamos começar oficialmente agora. Boa noite, galera. Como disse antes, meu nome é Bruno Pegoraro, do canal Falando sobre Mergulho, e o meu dupla dessa noite vai ser o Francisco da Costa, mais conhecido por todos no mundo do mergulho. Vou chamar ele aqui. Já chamei, estou esperando o Lula entrar. Obrigado, Noeli. Oi, Igor. Beleza? Cadê você, Lula? Gabi, que agora encarnou de me chamar de Bruno Rogério. Não sei o que acontece. Espera aí que eu vou chamar o Lula de novo. Manda de novo aí, Lula, porque eu já te convidei e tá aqui aguardando. Cadê você? Gata entrou também. Noeli, porque a Gabi é doida. Ela tá nessa aí. Cadê você, Lula? Já te chamei. Manda de novo, então, porque eu te mandei também, tá aqui aguardando. Tô te esperando. Vamos ver se ele entra agora. Problemas técnicos. Vai dar certo. Aí. Isso, aê! Conseguimos que dê certo. Ainda bem! Parabéns! Boa noite para todos aí. Boa noite, Ainda que... Lula! Boa noite. Lula, como eu estava dizendo, meu dupla dessa noite, nós vamos conversar aqui a respeito sobre o mergulho na corveta em Noronha. Lula é um cara já conhecido no mundo do mergulho, principalmente lá em Noronha. Muita gente já deve conhecer ele de lá. Mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Lula, por favor, se apresenta, dê suas credenciais, por favor. Bom, boa noite, gente, novamente. Eu sou Francisco da Costa, conhecido como Lula. A maioria dos que vejo que está entrando aí já me conhecem. Eu sou Master Scuba Dive Trainer pela PAGE e Tech Tip Instructor também pela PAGE, certo? Também trabalho com a SCI, da qual sou Dive Master Instructor e Extended Range Instructor. Bem, trabalho com mergulho há aproximadamente uns 10 anos já. E quanto tempo você trabalhou lá em Noronha, Lula? Agora está tudo meio fechado, né? Mas até hoje? Pois é, agora está tudo meio fechado, então faz 2 meses que estou fora da ilha, né? Infelizmente. Mas estive lá uns 6 anos e 7 meses. Aproximadamente. Estamos esperando que reabra a ilha para poder voltar. Com certeza. E quantos mergulhos na corveta em especial, mais ou menos? É difícil de saber certamente, né? Porque geralmente já não logo mais. Mas deve ter uns 100, cento e pouco por lá. Muito bem. Muita experiência aí para contar para gente. Lula, então, é só botar as regras aqui da nossa conversa. Em primeiro lugar, nossa conversa não tem regras, a não ser o tempo, tá, galera? Então, com aproximadamente 50 minutos, a gente deve encerrar.
Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade e a gente vai respondendo aí no meio do caminho. E vamos conversando, é muito mais uma conversa de amigos do que uma tentativa de ensinar alguma coisa a alguém. É muito mais uma curiosidade nossa de saber como é que as coisas andam. Beleza? Exatamente, um bate-papo. É isso aí, Lula. Bom, então, a nossa conversa, como o tema que foi colocado, era o mergulho na corveta Ipiranga. Conta para nós um pouco da história desse naufrágio, do navio em si, onde ele está, como ele foi parar lá, qual é a profundidade, qual é o tempo de navegação, essas coisas todas. Vamos lá, então a corvette Ipiranga V17 ela foi criada, fabricada na Holanda, bem 17 de outubro de 53. No 54 ela foi colocada na água e no 55 começou a trabalhar para a Marinha do Brasil, certo? 1955. A partir daí começou a prestar serviços para a Marinha do Brasil e em 3 de outubro de 1983, em uma aproximação de Noronha para abastecer a ilha de suprimentos, o comandante, se ela não viu, não sabia que tinha um cabeço ali perto da ponta da sapata, que é o cabeço da sapata, que vem dos 40 metros de profundidade até 2 metros de superfície, que é ali onde a gente mergulhou com vocês a última vez. Bateu no cabeço, danificou o casco e parte dos eixos e hélices da corbeta. Bem, viram que não tinha muita solução, então decidiram deixá-la afundar, pelo qual foi, digamos, um naufrágio proposital, por assim falar. Demorou 8 horas aproximadamente em fazer o afundamento e todo mundo saiu com vida. Então não cobrou vida a ninguém, ninguém se machucou. Os barcos da ilha, pelo que eu tenho sabido, foram prestando auxílio para fazer a evacuação do barco, né? E pode falar. Depois que bateu e danificou, além das pessoas, foi retirado os equipamentos também? Inicialmente não, logo depois, tipo assim, acho que um ano depois, vieram os mergulhadores da Marinha e retiraram tudo que eles podiam reutilizar. Bem, tanto que quando a gente mergulha lá, por exemplo, na parte da enfermaria, dá para ver os frasquinhos, os vidros ainda de medicamentos, dá para ver o telefone dentro, ainda tem bota, tem máscara de gás, o cap do comandante está lá, a roupa do comandante está lá, dá para ver as mesas, alguns pratos ainda tem, panelas, ou seja, deixaram tudo que podiam deixar, deixaram. E aí, o tempo de navegação, desde ali do porto até o naufrágio, dá quanto tempo, mais ou menos? Dá aproximadamente entre 25 e 30 minutos. É no mar de dentro, mas está bem para o lado da ponta da sapata. Então demora uns 20, 25 minutos de navegação. É rapidinho, não se demora muito. E ela está situada na posição de navegação aos 60 metros de profundidade. Né? É a parte mais funda, que é na areia mesmo. O Combés estava aproximadamente no 53, a ponte de mando nos 50, 51 e a torre dela está nos 43, mais ou menos. Então nós temos dos 43 aos 60, mais ou menos, então, de corveta. Exato. E me diga uma coisa, você já deu uma adiantada, falou que tem o cap do capitão e tudo mais, mas a hora que você está dando o briefing para os seus mergulhadores no barco, o que se espera ver lá embaixo? Algum tipo de vida em específico? Ou é só o naufrágio mesmo? Como é que é isso? Na real, assim, quando eu passo o briefing para o pessoal para mergulhar lá, eu faço muito, assim, foco muito na corbeta, no naufrágio, que é o nosso ponto principal. O objetivo do mergulho é ir lá e ver o naufrágio em si, a posição que ele está, o estado que ele está. Mas assim, na descida a gente pode ver várias barracudas, às vezes você vê cavalas também. Quando estamos chegando próximo da torre, geralmente vemos um cardume de xareu branco que vem perto da gente para nos receber. Depois já vê raia-chita, raia-prego, lagosta. Tem 2 vadejos geralmente lá que são
primos do Mero, são bem grandes, gigantes, os bichos. Às vezes aproximam, às vezes não. E assim, e peixe demais. Muitos cardumes de peixe, muito mesmo. Tem Moreia, tubarão por geralmente, lá, também não? são grandes. Já, a gente já viu alguns tubarões lixa por lá, bem grandes, né? O mergulho em Noronha, no geral, se vê bastante tubarão, né? Geralmente sim, sim, sim. É uma região que tem bastante tubarão, então, na maioria dos mergulhos você vê. Joia. E me diga uma coisa, o comprimento da corveta, qual que é? Ah, não tenho de cabeça realmente, não me lembro, mas é aproximadamente 57 metros de comprimento e uns 16 de manga, assim, de manga, né, de largura. Aham. E é possível, em um único mergulho, visitá-la ela inteiramente, não? Ah, dá a volta inteira, até dá. Dá. Você pode descer, vai direto para o hélice, aí vem subindo no multinível para o Combês, bate a proa e na volta passa pela ponte de mando, sai da ponte de mando e vem para a torre. Aí, digamos, mais ou menos você dá meio que uma meia volta dando a redor dela, né, por assim falar. Mas quando a Uhum. pessoa quer ver ela toda, realmente fazer bem feitinho, legal, assim, a parte da metade para trás, da metade para frente, ou seja, da metade do barco para a popa e da metade para a proa, eu aconselho fazer 2 descidas. Você Joia. consegue aproveitar muito mais. Ah, claro. E tem penetrações também, né? Tem algumas penetrações lá também. Dá para passar pela cozinha, pelos banheiros, pelo refeitório. Logicamente que nos anos que ela está, né, desde 83 até hoje, que estamos em 2020, ela teve uma deteriorização bastante grande. Então tem Claro. algumas regiões que eu passo, mas com um pouco de cuidado, e quem for penetrar realmente tem que ser um mergulhador muito experiente e confiar muito ele em mim e eu nele para poder entrar, né? É justo. É justo. E me fala um pouco também, Lula, a respeito do mergulho em si. Agora que a gente já falou um pouco da corveta, do mergulho em Uhum. si. Como é que é o planejamento? Qual é a profundidade alvo e qual é o tempo alvo de um mergulho que ocorra tudo bem? Ok, aí a gente vai fazer 2 separações, certo? A gente tem a parte do que a gente fala corbeta meio que recreativo, por assim falar, e a parte do mergulhador técnico, que faz um mergulho técnico na corbeta, certo? Porque é bem diferente um do outro. Geralmente, para quem quer ir para a corbeta, que é um mergulhador avançado, né, mergulhador precisa ser avançado e ter curso de nitrotos, passar por 3 saídas de avaliações. E nessas 3 saídas de avaliações a gente vê consumo de ar, como a pessoa responde a comandos, bem, trim, controle de flutuabilidade, e a gente vai ajudando essa pessoa a obter essas habilidades ideais para poder fazer o mergulho. Então, se a pessoa tem esses requisitos, passa pela avaliação, para se falar, a gente vai. É um mergulho nos 18 minutos aproximadamente, né, geralmente. Por que falo aproximadamente? Porque às vezes a gente consegue, quando chega lá, tem uma condições de água diferentes, água um pouco mais fria, uma correnteza um pouco mais forte, então a pessoa consome um pouquinho mais de ar e a gente sai com 15 minutos de fundo. Bem, essa é a Entendi. maior diferença. Profundidade máxima, se for para o hélice, 60, 57 metros. Bem, e se ficamos ao redor do Combês, fica nos 53 metros de profundidade. Por que falo se a gente vai para o hélice ou fica no Combês? Exatamente pelo que eu expliquei antes. Às vezes a gente chega e tem uma condição de correnteza muito forte, e se a gente vai para o hélice, parece que não, mas dos 53 para os 57 metros, a pessoa tem um consumo de ar bem maior, né? Claro. Então preferimos diminuir um pouco o tempo de fundo e fazer um mergulho mais confortável. Ah, sim. E essa é uma pergunta que eu ia te fazer na sequência. Então, um mergulhador que tenha uma certificação avançada em Nitrox, já é possível fazer esse mergulho na corveta desde que passe por esse teste prévio ali com vocês. Exato, exato. Digamos que avançado em nitrox é o mínimo que tem que ter para poder ir para a corveta. No mínimo. Ah, justo. Né? Que é o Assim, de básico, nível né? de certificação. Né? Aham. Parece que a conexão do Lula está um pouco ruim, né?
Vamos lá, melhorou Vamos... agora? Não, ainda não. Aguenta aí. Vamos ver. Lula? A ver, dá para ouvir melhor? Vamos ver. Parece que seu vídeo está um pouco travado. Eita. Vamos ver aqui. O que eu posso fazer? Felipe, o Lula está caído aí para você? Quase. Não, ainda está carregando aqui, Lula. Deixa sair aqui do Wi-Fi. Narcose, boa. Calma lá que o Lula já volta. Deixa eu ver se eu consigo. Boa! Acho que sim. Pronto, saí do Wi-Fi. Qualquer coisa vai me ouvindo, vai me falando aí que eu vou trocando. Deixando eu roubar o Wi-Fi do vecino. Boa, boa. Então, mergulhador básico e batismo, nem pensar na corveta, né? Não. Não tem jeito. Não tem. Já teve jeito há muitos anos atrás, algumas pessoas fizeram algumas coisas, mas hoje em dia não teve mais jeito. Joia. E aí você estava me falando que existe a diferença, então, daí do mergulhador recreativo, avançado, e do TEC que vai lá na corveta. Me fala agora um pouquinho também do TEC. Exato. Por que a diferença? Primeiro, pelo equipamento, a gente deixa de usar um cilindro de 15 litros de aço e equipamento convencional, BCD normal, e a gente já vai de dupla ou o mergulhador TEC de side mount e utiliza umas misturas a mais. A gente pode utilizar a 50, que também se utiliza no recreativo para descompressão, ou podemos utilizar também o 2 puro, 50 mais o 2 puro, bem para descomprimir. E o mergulho já passa a ser um mergulho de 30 minutos de fundo, né? Então, sim, é um mergulho bem mais longo, então. Exato. Né? Já é um pouquinho mais longo, aí sim dá para fazer a volta inteira partindo do hélice, dá a volta inteira ao redor dela por baixo, vai estar proa, vem subindo com o beço inteiro, aí depois vem subindo para a ponte de mando, dá uma volta tudo ao redor da ponte de mando, e aí depois já você vai para a torre para iniciar a subida. Dependendo da pessoa, se já mergulhou uma vez pelo menos lá, sendo um mergulhador TEC, tendo uma condição boa de flutuabilidade, dá até para fazer alguma penetração, mas aí já tem que ser avaliado também, né? A gente tem que avaliar se realmente dá para entrar ou não. Joia. E esse mergulhador, vamos falar primeiro do avançado, depois a gente fala do TEC. O mergulhador avançado, ele vai com uma garrafa de aço de 15 litros, com que mistura? Trimix, 21-20, 20-20. 21-20, 20-20, e faz alguma descompressão com EAN 50 ou A2? Faz toda a descompressão com EAN 50. Bem, esse 20-20 a gente utiliza nitrotos, para a galera saber, de nitrotos, desculpe, erro imenso, de trimix, que a gente utiliza é para diminuir a narcose, certo? Claro. A narcose, lembrem que a gente fica um pouco meio que bêbado, perde um pouco o juízo embaixo d'água, só com uma profundidade maior, a gente utiliza ela, e além disso, é porque se a gente for com ar, já a pressão parcial vai passar de 1.4, então melhor com um 20-20 de trimetros que vamos nos manter dentro da margem de segurança da pressão parcial, né? Claro. E aí o mergulhador TEC vai com cilindros duplos com essa mesma mistura? Exatamente. Se o mergulhador TEC, bem, é um mergulhador de trimix, e ele quiser utilizar uma mistura um pouco mais forte, também pode. Claro, mas custa no bolso, né? Exatamente. Toda mudança que você faz vai custar no bolso. Mas tem pessoas que estão acostumadas a mergulhar com trimix um pouco mais forte e preferem, né? Claro. E aí a utilização do EAN 50 aos 21 metros para todos os mergulhadores?
realmente assim, para avançado em trotes, eu tento fazer entre os 18 e os 20 metros, onde tenho uma pressão parcial um pouco menor, né? Mantenho a Sim. pressão parcial de 1,4 até um pouco menos, evito ficar no 1,6. E para mergulhador tech, já sim, se quiser fazer a troca a 1,6, a gente faz a troca 1,6 para o AN 50 e faz a troca 1,6 para o 2 puro. Justo. E quando vocês vão lá para baixo, vocês vão guiar grupos. Vão grupos, vai na mesma saída, grupos avançado e tech, ou são saídas específicas? Só avançado e só tech? Geralmente assim, a saída da Corvette, chama em todas as operadoras de lá, é uma operação separada, certo? Você sai geralmente 11 horas ou você sai especificamente para fazer aquele mergulho. Dá para ir avançado e mergulhador técnico, só que, porém, vai ir 2 guias diferentes. Um guia vai levar o pessoal avançado e um guia, mergulhador tech, vai levar o pessoal do mergulho tech. Ah, justo. Vai um guia para quantos mergulhadores, mais ou menos? Ou não tem Até isso? dois. Tem. Até dois? A gente leva um guia até 2 mergulhadores. Já mais de 2 mergulhadores, vai mais um guia para me acompanhar ou para fechar o grupo. E quando tem 2 mergulhadores, bem, no caso, por exemplo, de 2 avançados, a gente leva um mergulhador de segurança, um safety, que é um mergulhador que vai estar esperando os 20 metros para fazer todo o suporte que a gente precisa na descompressão. Joia. Quanto tempo dá de subida, mais ou menos, Lula? Enfim, quanto tempo dá total mais de ou menos, mergulho, mais ou menos? Se tu mergulhar uns 15 minutos, vai te dar geralmente o dobro, uns 30 minutos de descompressão. Né? Aí você tem se você vai acelerar a descompressão ou não com a mistura. Eu, geralmente, no pessoal de avançado, não gosto muito de acelerar a descompressão, prefiro fazer uma descompressão amortecida, né? Deixar como a pessoa estiver respirando ar, só que respira AN 50, então a carga de nitrogênio residual vai ser menor. Joia. Né? A menos que seja uma pessoa já conhecida que acelere um pouco, mas se não, E falando um pouco das dificuldades e contingências desse mergulho, porque não é um mergulho simples, né? O mergulho a 60 metros de profundidade não é exatamente um mergulho banal. Já teve alguma situação tensa, alguma dificuldade lá embaixo, Lula? Que passou com algum mergulhador ou com você mesmo lá? Já tive algumas. Por exemplo, assim, como tu falou, é um mergulho um pouquinho mais complicado pela profundidade, mas em si a descida é um pouquinho mais fácil, porque o mergulho é caveado, né? Você desce por cabo e sobe por cabo. A diferença de outros mergulhos em Noronha é que desce, cai e já tem que descer cabeça para baixo, bem, para se abrigar. Então isso aí já é um fator a favor. Mas sim, tem suas complicações. Por exemplo, a narcose é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque pode comprometer muito a segurança do mergulho, bem, e a segurança não só do mergulhador, tanto quanto da equipe e da empresa que está trabalhando, levando essa pessoa. Então a gente tem que prestar muito nisso. Bem, já aconteceu comigo de pessoas chegar lá embaixo e narcosar ao ponto de ter que subir, então tive que abortar mergulho. Bem, pessoal que era muito experiente de chegar lá embaixo também, você fica muito próximo da gente, porque já vem o computador e fica assim meio que, opa, tô fundo, então vou ficar do lado do cara para estar tranquilo. Bem, mas nada assim grave. Uma vez me aconteceu uma pessoa na descompressão, não se acostumou ao bocal, por assim falar, do regulador de descompressão, né? Do cilindro de descompressão. Mas bom, de um jeito conseguiu se adaptar e conseguiu fazer a descompressão. E já teve alguma situação de alguém panicar lá embaixo, não? Entrar em pânico? Teve uma, me lembro até hoje, a pessoa plantou uma bananeira na proa da Corvette e ficar rodando dando cambalhota até chegar na areia.
Aí quando pegamos a pessoa não queria ser segurada, a gente de um jeito de segurar, abortamos o mergulho, todo mundo para a superfície. Acabou Nossa, o mergulho para todo mundo. e numa situação dessa, porque a gente tem que lembrar que, afinal de contas, aquele mergulho, vamos falar sobre isso mais para frente, mas não é um mergulho barato, né? E de repente acontece uma contingência dessa, os outros mergulhadores também são clientes. Como é que resolve isso, né? Claro, Bom, não estou dizendo que nós vamos não dar assistência àquele mergulhador que está precisando, mas no pós-mergulho, como é que isso é resolvido? na real, assim, já para começar, a gente faz aquelas 3 avaliações. Então, cada vez as avaliações têm sido mais rígidas. Temos exigido mais coisas das pessoas. Eu já cheguei a ter cliente que tem que falar que não vai. Ah, mas eu fiz as 3 avaliações, fiz as 3. Mas bom, precisamos mergulhar mais. Não adianta forçar a barra, né? É a segurança de vocês e a segurança nossa também. Então, não dá para forçar a barra, por assim falar. Então, já começamos por ali. Segundo, a gente tenta fazer o seguinte. Por exemplo, vem 2 pessoas para mergulhar. Estão mergulhando a semana inteira juntas, são amigos, são casal, são dupla de mergulho há muitos anos. Quer fazer juntos? Faz junto. Não tem problema nenhum. Tenho 2 pessoas para mergulhar, que se conheceram no barco, as 2 pessoas mergulham muito bem, eu tento separar. Faço uma corbeta com um dia, faço outra corbeta com outro no outro dia. Entendi. Não dá porque a gente vai viajar, eu vou viajar amanhã, não tem outro dia. Então procuro outro guia que consiga me acompanhar para levar uma pessoa com ele. Para evitar que dê isso que você falou, né? De por assim falar, estragar o mergulho do outro. Aham. Né? Porque o mergulho caro também, então. Claro. Não dá, né? Deve ser uma situação muito difícil, né? A hora que você chega lá, olha no computador, 55, 56, 57, e de repente Deve Exatamente. ser terrível isso acontecer. Deve ser terrível. É feio, é muito ruim para mergulhador. A Laura tá dizendo aí que tira o regulador por 5 minutos. Pensa só. Melhor não. Dá, realmente, melhor não. Tanto que a gente na fotografia fala pra galera, ó, não tira máscara, não tira regulador para tirar foto, fica com a máscara, fica com o regulador, né? Claro, não é um mergulho que dá pra brincar. Teve uma pergunta aí para cima, não lembro quem fez, mas é uma pergunta, inclusive, que eu tinha anotado aqui que eu queria fazer, que embora seja uma pergunta não muito agradável, mas é importante a gente saber. Quanto que custa essa saída para a Corveta hoje, Lula? Muito bem, é um ponto bem específico, né? Bem pontual. Na real, assim, depende um pouco também da operadora que você vai utilizar, bem? Porque tem operadoras que já te passam o preço completo, bem? E tem outras operadoras que te passam o valor e mais o valor do trimite. Sim. Certo? Então, botem na faixa para ser específico aproximadamente R$ 2.100. R$ 2.100 cada saída. Isso que estava aproximadamente quando eu estava lá. Agora, quando a gente retornar, não sei quais são os valores que as empresas vão manusear. Mas sempre se você dá um chorinho e outro, consiga baixar um pouco. Né? Claro. E faz uma saída antes, aquela coisa de negociação. Né? Claro. Mas isso aí é um aproximado, certo? Pode estar 1.900, pode estar 2.200, claro. Mas botam 2.000 ali como para ter um valor, aproximadamente. Justo. Um valor fechado já a saída e os gases, né? Exato. Logicamente, isso aí é o valor geralmente dá avançado, certo? Esse valor. Por quê? Porque no TEC vai depender da mistura que você vai utilizar na dupla, porque já, por exemplo, não vai ser mais um cilindro de 15 litros, vai ser 2 cilindros S80 numa dupla ou em side mount, então já vai a um valor maior, né? E se você for utilizar oxigênio, claro, logicamente o valor também vai aumentar. Justo.
O equipamento, se o mergulhador precisar alugar nas operadoras, digo, reguladores de O2, reguladores de AN50, as operadoras costumam alugar? Geralmente a gente tem, mas eu aconselho, assim, como mergulhador técnico, eu gosto de ter o meu e usar o meu. Né? Geralmente Claro, quem realmente faz mergulho técnico tem o seu e traz seu equipamento. Mas em justo. caso de emergência, tem para assim, tirar a pessoa da emergência mesmo. Teve uma pergunta aí para cima, aliás, duas perguntas. Teve uma pergunta ali para cima de alguém que perguntou, Lula, se já viu o tubarão martelo lá. Não, não, tubarão martelo na corbeta não vi. Eu já vi vários tubarão lixa. Tem relato de um colega meu que viu um tubarão tigre uma vez lá e saíram correndo atrás dele, mas não sei. Mas eu já vi, assim, por exemplo, na descompressão, já vi marlin, ou seja, né, selfish, dourados, manta, golfinho, tubarão-baleia, entre alguns outros animais. Você sabe que essa do tubarão martelo, eu tenho uma história que é interessante, tem nada a ver com o tema, mas já que nós entramos no tubarão martelo, eu vou contar. A gente estava com um grupo da Aquanauta em Bonaire, a gente foi fazer o Ima Hooker, que também está a 60 metros de profundidade, mergulho técnico muito parecido com esse da corveta, e estávamos descendo, e eu olhei para trás para ver o resto do time. Nós estávamos em seis mergulhadores. 2 instrutores e 4 mergulhadores da Aquanauta. E eu olho para trás, a hora que eu olho, eu vejo o tubarão martelo. E eu fiquei tão excitado e comecei a apontar com a lanterna para a galera olhar para o tubarão, mas eles são muito ariscos, né? E sorte que, eu não sei se mais um mergulhador ou 2, não me lembro. Um foi o Davi, tenho certeza. O outro não sei se viu também. Viu e confirmou a história lá em cima. Porque senão eu ia passar por mentiroso, né? Eu já vi 2 tubarão-martelo na ilha, né? Mas em pontos diferentes. Então, que sorte que alguém viu ali comigo, senão eu ia passar por mentiroso. Mas foi a hora que a gente estava descendo. Não foi no Wilma Hooker, viu, Cami? Foi no Windjammer. Eu falei Wilma Hooker, falei Wilma Hooker, eu errei. Foi no Windjammer. No Windjammer, que é um outro naufrágio que tem em Bonaire. Outra pergunta, Windjammer, é isso aí. Outra pergunta que foi feita, o Igor colocou aqui, é que você disse que a descida é por cabo. A subida é no cabo também, Lula? Também, exatamente. A subida inteira é no cabo, segurando o cabo. É toda cabeada, então? Toda cabeada. Tanto a descida, você desce e você sobe pelo mesmo cabo. Uhum. Aí a Carol aí dizendo que acha que é mentira. Não é mentira não, Carol. É absolutamente verdade. É duro, né? Mergulhador fica com história igual de pescador, né? Mas eu tenho que pegar o primeiro que está do lado, pega ele assim e chacoalha a puntala. E Pronto. E conta, o que foi nessa profundidade? Exatamente, o Windjammer provavelmente em aproximadamente 60 metros de profundidade. E mais alguma história lá da corveta ou de Noronha que você queira trazer para nós, Lula? Conta aí mais alguma coisa, você deve ter bastante história aí para nós. Tínhamos falado que tu tinha me perguntado no momento sobre a contingência também dos planejamentos. É verdade, eu esqueci dessa pergunta, me fale sobre isso. Então, ali, nossa contingência, por exemplo, no mergulho no avançado, entre 15 e 18 minutos. Então, a gente pode finalizar o mergulho um pouco antes, né? Ou pode passar, às vezes, um pouquinho. Por isso, eu gosto de fazer o mergulho do avançado mais baseado no meu computador, certo? Eu mergulho com computador, mergulho técnico, então uso ele mais do que a tabela, do que fazer, ou seja, que o software, que fazer uma prancheta, por assim falar. Porque pode ter algumas situações que nos façam sair mais cedo do mergulho, então vai me dar a descompressão real e não a descompressão estipulada, por assim falar, não sei se entende, né? Sim. E no TEC, não, no TEC, se você faz
o planejamento com 30 minutos de fundo, com descompressão de 1,50 e se estiver usando o 2 também com o 2 puro, faz uma contingência de 25 minutos com os mesmos gases, faz uma contingência de 35 minutos, ou seja, de 5 minutos a mais com os mesmos gases, e por se acaso, que é muito difícil acontecer, faço uma contingência de 30 minutos sem gás. Ah, é? É muito difícil acontecer, porque geralmente a gente leva o gás junto com nós. Só abandonamos os stages ou o cilindro de deco quando a gente vai fazer penetração. Né? Mas Entendido. é bom Então, fazer para relembrar, né? Claro, esse planejamento é feito no briefing. Sim, é repassado no briefing. Exatamente, o briefing do mergulho técnico eu passo um dia antes. Né? A gente se junta, conversa, fazemos um dia antes, porque também a gente eu faço uma conversa, um bate-papo com o mergulhador também, por mais que eu já venho mergulhando na semana com ele, para definir realmente, não quero fazer 30, quero fazer 26, quero fazer 27 minutos. Tudo bem, não tem problema. Então, me sento e a gente estipula tudo isso com a pessoa, né? Claro. No mergulho avançado, quando dá, a gente faz o dia anterior, e se não, a gente faz no mesmo dia no barco, que é uma navegação tranquila, então dá para fazer tranquilo também no barco, e geralmente a pessoa já vem perguntando muitas coisas durante a semana nos mergulhos, porque a pessoa já vem com a cabeça que quer fazer a corbeta, então faz muita pergunta orientada a isso, então já vai ser quase passando muita coisa durante esses dias de mergulho, né? Joia. Teve uma pergunta aí para cima sobre os gases. A gente já tinha falado antes, tá? O Lula esclareceu que é Trimix 2020 ou 2120, geralmente, com 50 de descompressão. E O2 para os mergulhadores técnicos que quiser. Houve também uma pergunta ali para cima a respeito de penetrações. O Lula também já falou sobre isso, que tem alguns lugares que dão penetração, mas agora, como já tem muito tempo que o naufrágio está lá, já tem alguns lugares que estão um pouco perigosos. Ali o lugar mais fotografado assim da corveta é naquele telefone, né, Lula? Exatamente, na ponte de mando. Bem, é uma passagem ampla, né? Uma passagem grande, não tem restrição nenhuma, então dá para entrar tranquilo. Então dá para passar, a fotógrafa fica dentro fotografando o pessoal que passa e pronto. Então dá para passar com o avançado ali tranquilamente. Ali é um lugar muito bonito, né? E não, essa foto é sensacional. É lindíssima essa foto. Eu não tive lá ainda, quero fazer essa foto. Tive em Noronha, mas não na corveta. E teve outra pergunta a respeito da visibilidade lá embaixo. Como é que é a visibilidade lá? Geralmente a visibilidade é boa. Tu tem uns 30 metros, 25 metros de visibilidade na média. Né? Lanternas obrigatórias? Não precisa. Não precisa. Se quiser levar, pode, mas não precisa. Se for fazer penetração, logicamente que sim. É obrigatório. Né? Eu já peguei umas visibilidades menores. Eu já cheguei uma vez a pegar a visibilidade de 10 metros lá. Mesmo assim dá para fazer um mergulho. Né? Dá definitivamente. Para nós que estamos acostumados a visibilidade lá, tu já estava 10 metros, não sei o quê. Mas dá para fazer um mergulho tranquilo, porque uma visibilidade é boa. Dá para mergulhar tranquilamente. E houve outra pergunta a respeito de side, da Carol. A Carol é uma das minhas companheiras do curso de side que nós fizemos agora no último final de semana, lá com a canal. Eu acompanhei as fotos de vocês aí. Exatamente. E ela agora acho que está animada com isso, quer saber, tem ido muito mergulhador? É possível? Tem ido? É possível, até eu guio de side. Eu guio tanto de dupla quanto de side, então não tem problema. Qual que você prefere? Depende, mergulho com um com o outro. Não quer entrar nessa briga, né, Lula? É uma briga muito grande. Eu gosto de mergulhar com os dois, por uma questão de conforto, assim, para equipar o barco e tudo, eu prefiro de side, porque a dupla é pesada demais para estar carregando 2 cilindros juntos.
Claro. né? Mas uma vez que está na água, tem seus benefícios, tem seus prós e seus contras, para você falar, tanto um quanto o outro, né? Tô de acordo. Então, Tô de por acordo. exemplo, para guiar por dentro, se eu vou mergulhar para mim e fazer uma penetração, posso ir de side, não tem problema nenhum. Né? Justo. Projeto um dos cilindros para frente, pronto. Mas para guiar, prefiro ir de dupla. Porque se eu tiver que ajudar em alguma coisa, prefiro ter as duas mãos livres e estar um pouco mais tranquilo, né? Então isso depende muito de quem você está levando, Lula. Também, depende um pouco isso. Depende um pouco isso. O Afrânio, acho que está por aí, não sei, que mergulhou também de side, já mergulhou comigo de side na corbeta. Ah, Né? sim. Então, Vamos de side, né, tá Carol? tranquilo. Diz aí. Vamos embora, não tem problema nenhum. E o Luiz, ele tinha perguntado, agora que a mensagem dele sumiu daqui, mas ele tinha perguntado a Eu respeito li. de rebrida. De rebrida. E aí? Assim, eu não opero com rebrida, realmente. Ou seja, eu não mergulho de rebrida. Fiz alguns mergulhinhos de rebrida, mas só para testar, tipo, fazer discovery. Não tenho muita noção. Sei como funciona tudo, mas não sou um experiente mergulhador de rebrida. Então não Não. posso falar muito, mas tem operações em algumas empresas que têm total suporte para rebrida. Se a pessoa vier mergulhar de rebrida, por exemplo, fazer a corbeta comigo de rebrida, no caso dele, pode vir, logicamente. Se ele traz o cal e essas coisas, não tem problema algum. Né? Uhum. A gente vai, eu vou de circuito aberto e a pessoa vai de rebrida. Logicamente que não vai ser a mesma coisa para o cara de rebrida mergulhar com uma pessoa de circuito aberto, mas não tenho estrutura para mergulhar de rebrida ainda. Justo. E Sinceramente. teve uma pergunta aí para cima também, que não é exatamente o tema, mas está relacionado, para você falar um pouquinho do mergulho em pedras secas. Depende do mergulhador, Pedras Secas, assim, compete com a corveta. Ah, é? É. Não é pela profundidade, mas sim pela formação rochosa que é a paisagem. É um mergulho muito bonito, muito louco. Você mergulha praticamente assim, tipo, dentro de um corredor de pedras inexplicável. Um colorido espetacular. Até, acho que hoje de manhã, ontem, postei uma foto mergulhando side nas Pedras Secas 2, que tem a Aham. Pedra Secas 1 logo em cima da Pedra Secas 2, e é bem, assim, a formação rochosa é muito louca, e é muito colorido, a arrebentação que se cria lá em cima, né, e bota aquela espuma para baixo, dando oxigenação na água, é muito legal, é um show de cor e de peixe para um lado e para o outro, realmente inexplicável, tem que estar lá para ver. O Pedras Secas dá que profundidade, Lula? Nos 16 metros, 18 na parte mais funda, mas a meia tu pode falar nos 13 metros. Ah, então já é um Meio. mergulho para todo mundo, então, daí. Já é mais É um democrático. mergulho, é um mergulho mais acessível, por assim falar, é mais democrático, como você falou, mas tem suas restrições também, porque no mar de fora, então a navegação geralmente é um pouquinho mais agitada, temos presença de corrente, porque não tem abrigo da ilha, é um ponto que está no meio do mar, então às vezes tem uma condição de corrente muito grande, por lo qual não podemos ficar esperando todo mundo para descer, ou seja, cai na água, voa um pouquinho, se afasta do barco, já vem para o fundo, quem não conseguir equalizar também pode trazer um trabalhinho a mais, então tem seus, assim, tem seus detalhes, mas é um mergulho que, por exemplo, eu já fiz mergulho lá com o mar parado, sem correnteza nenhuma, até quase dar batismo nas pedras secas, por assim falar, e tem vezes que peguei correnteza que nem dava para eu conseguir fazer o mergulho. Jóia. Teve um mergulho que a gente fez, acho que foi o penúltimo mergulho que eu fiz em Noronha, quando eu tive lá o ano passado, que nós fomos a 40 metros, passamos embaixo de uma formação rochosa, tinha uma lagostona, assim. Que ponto é aquele, você lembra? Aquele ali é o cabeço da sapata, onde a Cabeça. curveta exatamente bateu, né? E por coincidência tem uma das profundidades que a gente geralmente leva o mergulhador para fazer as avaliações de corveta. Ou seja, não é exatamente o cabeço da sapata, mas geralmente a gente vai até uns 30, entre 30 e 40 metros de profundidade com o mergulhador avançado para ver
como ele se comporta à profundidade, qual que é o efeito dele com a narcose, né? Ah, Aquele mergulho que tu falou é sensacional, cara. Louco, louquíssimo. É sensacional. O Igor, que é meu companheiro de meu dupla aí de canal, tava nesse mergulho também, tá aí acompanhando a live. Ele ficou loucaço nesse mergulho aí, narcosou, foi lindo de ver ele subindo. Foi muito show esse mergulho. Sim. Um mergulhador bem experiente, para vocês verem o caso, bem experiente, mas que fazia tempo não tinha essas condições de mergulho e sentiu narcose, né? Mas foi uma narcose controlada, que ele conseguiu controlar o mergulho inteiro e fazer um mergulho tranquilo, em segurança, né? Sensacional. Aqui, Lula. Aqui rapidinho, tem uma pergunta, se não um comentário, né? Aqui, né? Que fala, vamos lá, com os absurdos de neurônio, infelizmente normal, porém avançados, passando de 30 a 40 metros e fazendo mergulhos com Trinidade. Será que é isso? Sem treinamento nenhum, até quando vai ser feito tudo errado no Brasil? Muito bem. Se vamos a esse caso ali, primeiro temos que ver, logicamente, das certificações, 30, 40 metros. Tem pessoas que não só aqui no Brasil, sino no mundo inteiro mergulham mais profundo do que da certificação deles. E aí também seria uma parte das empresas de mergulho cobrar isso, né? Chegar e falar, a nossa empresa não trabalha com mergulhador avançado abaixo dos 30 metros. Então, quando as empresas também dêem esse suporte para os instrutores e as certificadoras, aí começará, acho que faz um pouquinho mais sentido o mergulho no Brasil, assim, regrado, né? E é uma questão também de discovery também, né? Não é exatamente... existem vários tipos de mergulho que pessoas não certificadas para aquilo fazem. O batismo é um exemplo disso, né? Se vamos entrar nisso também, ali, na real, o batismo não é reconhecido por nenhuma certificadora de mergulho. Claro. Né? O que existe, com diferentes nomes, né? Segundo a certificadora, que é o Try Scuba, o Intro Scuba, o Discovery Scuba Diving, que é realmente um programa, a pessoa vai, assiste uma aulinha, faz um mergulho na piscina, onde aprende a utilizar o equipamento, e depois pode chegar a fazer um mergulho até 12 metros de profundidade com acompanhamento de um instrutor diretamente, um instrutor mesmo do lado, acompanhando a pessoa, né? Então, exato. Né? Exato. Lula, a gente podia ficar aqui conversando mais 2 horas sobre acho que é Matheus. Acho que é Matheus. Matheus. Que concorda 100%, foi ele que fez o comentário acima, concorda 100% com a tua resposta, e eu também. Também concordo, mas já também com ele mesmo, a gente já temos feito alguns mergulhos de 30, 40 metros, e nessas condições que ele está falando aí. Né? Claro. E a gente podia conversar sobre... Aliás, Noronha, se tem um papo que dá para levar longe, é mergulhos em Noronha, né? Tem muita coisa para conversar. Mas olha... Por conta do tempo, como eu disse, nossa única regra, precisamos começar a ir para a saída. Queria agradecer. Se tu quiser aumentar, a gente derruba essa aqui e entra na outra live. Por mim, tempo que tá sobrando agora nessa época, né? Então eu vou precisar derrubar essa. Eu acho que nosso objetivo foi... Obrigado, Carol. Nosso objetivo foi cumprido. Vamos deixar para uma outra live para a gente ter mais conversa numa outra oportunidade, mas mesmo assim, em primeiro lugar, aliás, queria agradecer imensamente a você, Lula, por ter se disponibilizado a vir aqui e ter conversado com a gente. Foi muito legal, você é um cara sensacional, muito bom ter você aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que acompanharam do começo ao fim, eu só um pouquinho. A Ana Paula pedindo para a gente fazer outro, vamos fazer. O Felipe também. Felipe, meu companheiro de mergulho também, né? Perfeito, muito bem. Sem problema algum. E eu queria agradecer a Aquanauta, que está sempre nos apoiando aí na nossa divulgação, que é também da onde é a nossa escola, a escola que eu e o Igor pertencemos. Exato.
Um abraço especialíssimo ao Reinaldo Alberti, que é o nosso instrutor, mestre. Também queria deixar registrado que faremos outra live semana que vem. Eu convidei, já houve uma pré-aceitação do Fábio Santana, da Prodive aqui de Maringá e Porto Rico. E o tema vai ser o mergulho no Rio Paraná. Já estive lá também. É um mergulho diferente do mergulho no mar. Um drift louco, mas eu vou deixar para ele falar sobre isso, tá bom? Obrigado, galera. Muito bem. Lula. Gente, eu quero agradecer vocês. Bruno, Obrigado. quero agradecer vocês e todo o pessoal ali que se dedicou aqui na live. Bem participativa a galera. Acho muito legal, gostei muito aí. Quem não conseguiu obter a resposta da sua pergunta, pode mandar no meu contato, bem no meu Instagram próprio, pessoal, ou no do Mergulhando, falando sobre mergulho. E aí a gente responde o que tenha faltado para vocês. Não tem problema algum, tá? Que não fiquem sem a informação, gente. E vamos pôr essa live no YouTube. Nós não temos aí nenhum vídeo no YouTube ainda. Nosso canal está começando agora. E esse vai ser o primeiro vídeo lá. Beleza? Meu dupla dessa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.